Eu sei que você adora uma média móvel e eu tenho que ser honesta com você logo de cara. Você não analisa o mercado. Você espera a autorização de uma linha. Enquanto você espera, o mercado anda, decide, distribui dinheiro e segue sem você. A média móvel virou o maior símbolo de ilusão do mercado financeiro. Uma linha simples, aparentemente lógica, que dá ao trader a falsa sensação de que ele finalmente entendeu alguma coisa. Para cima, compra, para baixo, vende. Tendência de alta, tendência de baixa, tudo limpo, tudo muito organizado, tudo muito distante da realidade. E é exatamente por isso que funciona tão bem como uma grande armadilha, porque o mercado real, ele não funciona desse jeito. Ele não é didático, ele é complexo, ele é competitivo, ele é violento, ele chega a ser caótico. E qualquer ferramenta que tenta simplificar demais isso, não está ajudando, está te cegando. Não é à toa que a média móvel é difundida desse jeito. Ela não foi criada para você ganhar dinheiro. Ela foi criada para resumir o preço passado, só isso. Não tem inteligência, não tem leitura, não tem análise, não tem intenção embutida ali. É uma matemática básica disfarçada de análise técnica. E mesmo assim conseguiram vender isso como se fosse um método profissional. E venderam muito bem, hein? Eu mesma já caí nessa armadilha no passado e em muitas outras, e inclusive tive dificuldade de desapegar dessas médias, mesmo já aprendendo a leitura profissional. Todo iniciante começa pelo mesmo jeitinho. Abre o gráfico, joga uma média, sente um alívio, né? Ah, finalmente agora alguma coisa aqui me diz o que eu preciso fazer. Finalmente alguém assumiu o controle por você, né? Esse é o primeiro erro fatal, porque o mercado, no momento que você terceiriza a sua decisão, você começa a perder. Eu opero price action avançado justamente porque é o caminho oposto disso. Eu não fico refém de indicador nenhum, nem de média móvel e nem de nenhum. Não espero que uma linha que não fui eu que marquei confirmar nada. Eu faço a leitura completa do mercado, contexto, movimento, lotes, dinheiro, o que tem de negociação de dinheiro naquele momento, a movimentação de oferta, demanda, continuidade, falha, enfim, isso não é o meu estilo, isso é maturidade operacional, é leitura profissional, é entender o jogo que está sendo jogado e não o desenho que colocaram em cima dele. A média móvel não ensina você a pensar, não te ensina a analisar. Você fica refém daquele setup e quando as operações começam a dar errado, porque inevitavelmente começa a dar errado, aí começa um ciclo que emocionalmente te abala e fica cada vez mais difícil de você sair. Aí dizem que o problema não é a média, é o período. O problema é o tempo gráfico. O problema é que você não esperou o fechamento. O problema é que você não alinhou com a média de 200. Sempre tem uma desculpa pronta, sempre tem um ajuste novo, sempre tem alguma coisa que você não viu, porque sempre tem mesmo. Você não viu. Porque isso não é evolução, é desespero disfarçado de técnica. Quando um método permite infinitas interpretações e nunca assume a culpa pelo erro, ele não é um método, é uma crença confortável. E crença não sobrevive no mercado. O mercado não respeita a fé, ele respeita a leitura correta e execução precisa. Aí você vai dizer: ah, mas os grandes traders usam média móvel. Então, é por isso que 98% das pessoas que aprenderam com eles não estão virando a chave, né? Só fazer essa conta simples. E você, na verdade, nem sabe se eles usam mesmo, né? Trader famoso vive de imagem, de narrativa. Ele não precisa que você ganhe, eles precisam que você acredite. Só isso. Setup é fácil de vender, linha é fácil de explicar, leitura profunda de mercado não é. Não escala, não viraliza, não cabe numa thumbnail bonita. Trader profissional não vive de setup mecânico, vive de contexto, vive de entendimento, de análise.
Setup é produto. Price action avançado é profissão. E quem paga o preço dessa piada não é quem está vendendo o curso, é você. É você tomando stop atrás de stop sem entender o porquê. É você achando que é emocional, quando na verdade está operando algo estranhamente falho. É você achando que falta disciplina, quando o que falta é leitura real. A média móvel esconde tudo o que importa. Esconde onde o mercado tentou continuar e falhou, esconde onde teve decisão, onde teve obrigação do preço, onde teve devolução do lote. Ela transforma um ambiente de guerra em um gráfico de livro didático. E isso chega a ser criminoso do ponto de vista educacional. Enquanto você está olhando para a sua média móvel, o player grande está olhando para a liquidez. Enquanto você espera o cruzamento de média, o movimento já foi explorado, já está pago. Enquanto você confirma a tendência, o risco já ficou péssimo. Depois dizem que o problema é psicológico. Não, o problema é que você foi treinado para olhar o lugar errado. Se média móvel funcionasse do jeito que vendem, o mercado não teria 95% de perdedores. Se funcionasse, iniciante não quebrava em 6 meses. Se funcionasse, não precisaria de tanto ajuste fino, tanto filtro, tanta regra extra para ativar algo que já nasce atrasado. A verdade é simples, direta e desconfortável. Seguir linhas é fácil. Ler o mercado é difícil. E a maioria prefere o fácil, mesmo pagando caro por isso. Porque pensar cansa. Eu fiz um vídeo aqui chamado Trader Preguiçoso, alguma coisa assim. Pouquíssimas pessoas foram checar se o que eu estava falando era verdadeiro. Ler contexto exige estudo, exige assumir responsabilidade. E assumir responsabilidade dói. Teve uma época da minha vida que eu estudei o budismo japonês de Nichiren Daishonin, e a minha maior dificuldade foi assumir a responsabilidade pelos meus atos, porque não tinha nenhuma divindade para eu pedir ajuda. Uma religião que você se desenvolve como ser humano, e não quando você passar perrengue, você pede para Deus e reza. É uma dificuldade do ser humano assumir as responsabilidades. Sempre é culpa de alguém. É difícil, é um processo. Mas é exatamente isso que separa o amador do profissional. Não, eu não uso média móvel, porque ela não funciona para a finalidade que é vendida. Eu escolhi o price action avançado, escolhi estudar, porque é uma leitura completa, direta e honesta do mercado. Não tem intermediário, não tem quem colocar culpa, não tem atraso, não tem ilusão. Agora a escolha é sua, continuar defendendo uma piada só porque todo mundo usa, ou sair da manada e aprender a ler o mercado de verdade. A média móvel não é profissional. Profissional é entender o preço. Se você quer sair dessa armadilha, fica no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, mas aqui não tem conforto, tem verdade. Um beijo, até o próximo vídeo.